Fala pessoal, professor Alessandro Marques, da disciplina de Mercado de Capitais, e aí dando continuidade ao nosso curso, né? Hoje nós vamos definir um pouco mais aí de alguns conceitos relacionados efetivamente com o mercado de capitais, certo? E primeiro, o que vem a ser mercado de capitais? Mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários, tá? Que tem um propósito, pessoal, de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização. Por exemplo, a empresa ela precisa de capital, precisa de dinheiro para fazer as suas atividades diárias, né, as suas atividades rodarem, e para isso ela precisa levantar capital de alguma forma. Ela pode optar por não recorrer a um empréstimo, né, uma fonte de financiamento. E aí o que ela pode fazer? Ela pode emitir, né, títulos de valores mobiliários e colocar esses títulos para serem negociados dentro daquilo que nós vamos chamar lá na frente de bolsas de valores, tá? E lá serão negociados esses títulos de valores mobiliários e a empresa, ela, com essa emissão desses títulos, ela vai levantar um capital e vai poder fazer as suas atividades aí girarem da forma como se espera, certo? Então, o mercado de capitais ele proporciona essa liquidez, né, para as empresas que precisam levantar algum tipo de capital, tá? E além disso, pessoal, ele é constituído, né, o mercado de capitais ele é constituído por bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras que são autorizadas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, na bolsa de valores são negociadas as ações, basicamente, e já as sociedades corretoras não, são instituições intermediárias que vão permitir, né, que o processo de compra e venda desses valores imobiliários, né, das empresas, eles sejam negociados. São intermediários que vão fazer essa ponte entre as pessoas que vão comprar, pessoas físicas e jurídicas, e as instituições que irão vender, tá? Então as corretoras farão essa ponte aí entre esses dois elos para que a transação ela de fato ocorra. No mercado de capitais, os principais títulos negociados são os representativos do capital das empresas, que são as ações, tá? Que permitem a circulação de capital para custear aí o desenvolvimento econômico dessas empresas, desenvolvimento econômico de países, tá? Porque o mercado de capitais ele vem para viabilizar liquidez para que as empresas elas consigam, né, recursos para fazer as suas atividades serem desenvolvidas. No mercado de capitais, gente, né, aí nós temos as ações, que são os principais títulos que são negociados ali, tá? E eles vão, no mercado de capitais, é que nós vamos ter um direcionamento dos recursos para financiar investimentos mais produtivos, socialmente desejáveis, inclusive em infraestrutura, habitação, empresas emergentes em condições competitivas com o mercado internacional. Então veja, o mercado de capitais ele tem uma função muito importante, né, de viabilizar esse capital necessário para investimentos por parte das empresas, tá? Investimentos esses que podem ser em infraestrutura, em habitação, né, investimento em ampliação da capacidade produtiva, uma série de investimentos que as empresas elas precisam e desejam realizar, e para levantar recursos elas podem partir aí para o mercado de capitais, tá? Então todo país, gente, necessita de capital e de investimento para se desenvolver, tá? O mecanismo proporcionado pelo mercado de capitais é fundamental para direcionar ou para viabilizar esses recursos que estão na mão de pessoas e empresas que são, como nós costumamos chamar, superavitárias, ou seja, tem um recurso disponível em mãos e precisa investir esse recurso de alguma forma. Então vão para o mercado de capitais, fazem esses investimentos
E através do mercado de capitais, esse recurso ele é direcionado para instituições, empresas, né, que são deficitárias, precisam de recursos para fazer aí os seus investimentos. Então, no mercado de capitais são negociados também as ações e outros títulos de dívidas de emissão de empresas, como por exemplo os debentures, né, que são títulos simples e conversíveis em ações. As empresas emitem uma debenture, nós, investidores, tanto pessoa física quanto pessoas jurídicas, vão lá ao mercado de capitais, né, e compram esses títulos, esses debentures, com a promessa de receber esse recurso no futuro e, além do recurso principal que foi aplicado, mais uma rentabilidade, né, um juros em cima disso. Tá? Outro tipo de papel que é comercializado, os commercial papers, né, também são outros títulos de empresas que são negociados ali na bolsa. E além disso, tem os bônus de subscrição, que é quando as empresas que já estão nas bolsas de valores, né, elas fazem novas emissões, né, que são subscrições de novas ações para levantar mais capitais, né, mais capital para seus investimentos. Certificados de depósitos de ações, que é outro título que também é negociado aí dentro dentro do mercado de capitais, nas bolsas, tá? E, pessoal, dentre uma infinidade de outros, tá? Que também são ali negociados nesse mesmo espaço, que são necessários para as empresas se capitalizarem, tá? E aí, não necessariamente nas bolsas de valores, mas existe também aqueles títulos de renda fixa, né? Alguns de renda fixa, que você pode também adquirir de alguma forma financiando o ente emissor, como títulos públicos, né, que você está financiando o governo. Você tem títulos emitidos por bancos, que aí são vinculados aos CDBs, né, com a taxa DI, que você está financiando as atividades bancárias. Se nós temos as letras de crédito do agronegócio, LCA e LCI, né, que você está financiando ali também algumas atividades específicas. E esses instrumentos, pessoal, todos esses que eu estou falando para vocês, são conhecidos como valores mobiliários. Tá? E conforme as empresas se desenvolvem, é necessário ter acesso a mais recursos, havendo aí 3 meios pelos quais elas podem conseguir financiar suas atividades. Primeiro, empréstimos, né, vai ali a terceiros e recorre empréstimo bancário, enfim, empresas que trabalham especificamente oferecendo crédito, reinvestimento dos lucros, ou seja, capital próprio. A empresa pode, através daquela lucratividade que ela vem obtendo, ela tem um recurso ali que ela pode fazer um reinvestimento, tá? E aí, através desse reinvestimento, a empresa consegue se capitalizar para fazer as suas atividades, tá? E, além disso, tem essa modalidade que é indo ao mercado de capitais e fazendo aí emissão de ações, né? Virando uma empresa de capital aberto, uma empresa com ações nas bolsas de valores que podem ser comercializadas, transacionadas de alguma forma para a empresa aí obter um retorno. E aqui um resumo das fontes de financiamento, né, das fontes de financiamento disponíveis aí para a empresa. Fontes externas, tá? A empresa vai ali, toma um empréstimo que é lançado lá no capital circulante, um empréstimo de curto ou de longo prazo, que vai ser lançado ali na parte dos passivos, nos balanços. Ela tem a possibilidade de usar recursos próprios, tá? De onde que virão esses recursos próprios? Duas principais fontes. A primeira delas é através dos lucros retidos, que é essa parte que eu falei anteriormente. Os lucros que a empresa vai retendo ali ao longo dos seus exercícios, gerando lucro, ela consegue usar uma parte disso para reinvestimento. Outra parte, através de capital. Tá? E esses capitais vêm de duas origens principais. A primeira delas é que os sócios podem fazer aportes, né? Aumentar ali
o capital próprio na empresa, de alguma forma gerando uma disponibilidade de capital para que a empresa consiga fazer aí os seus investimentos. Uma outra possibilidade, gente, que é essa a possibilidade mais interessante, é a abertura de capital, ou seja, emissão de ações no mercado de valores mobiliários, né? E essas ações serem transacionadas dentro do espaço que nós chamamos de bolsa de valores, e lá as pessoas físicas e jurídicas realizarem suas compras. Tá? Nessa abertura de capital, a empresa pode optar por dois tipos de ações: ações preferenciais e ações ordinárias. Isso vai ficar um pouco mais claro mais à frente, quando nós formos definir cada uma delas. Tá? Então aqui tem um resumo básico de como a empresa ela consegue aí levantar seus recursos. Tá? Fontes externas, gente. Obviamente que nós teremos aí um aumento, né, no passivo da empresa, um aumento no grau de endividamento, tá? Uma redução na capacidade de obter novos empréstimos, uma vez que ela começa a se comprometer com empréstimos, a margem para novos empréstimos acaba reduzindo também. Existe aqui um risco importante, que vocês viram isso em AFO 1, né, que é a Administração Financeira e Orçamentária 1, que é o risco de cobertura de juros, nesse caso aqui. Que aí, nesse caso, o risco que a empresa corre de, com as suas atividades, né, suas rendas que são geradas ali, ela não conseguir fazer jus, né, ao pagamento desses empréstimos, dessas linhas de crédito externa que ela obteve. Tá? E nós temos também aí o lucro operacional, que vem através daquele lucro retido que a empresa pode fazer aí um reinvestimento. Tá? Fontes internas da empresa. Fontes internas da empresa. Ele melhora o endividamento, porque pense da seguinte forma: se os sócios fazem um novo aporte de capital, né, o que vai acontecer? A empresa vai ter mais capital. E obviamente que ela não teve que recorrer a uma fonte externa, sujeitando-se a uma taxa de juros, ela teria que pagar por um determinado período. Então isso melhora aí o seu endividamento, porque na verdade não houve a necessidade do endividamento. Tá? Além disso, melhora os indicadores financeiros e econômicos, assim que está diminuindo o endividamento. Obviamente que isso melhora a saúde financeira, tá, da empresa. Lucros retidos, como esse que eu falei para vocês, a abertura de capital, que é lançamento de ações no mercado de valores mobiliários, e aportes por partes aí do sócio, aumentando ali sua participação em termos de capital na empresa e gerando mais liquidez aí para a empresa. Crescimento e desenvolvimento econômico. Os investimentos em economia, né, podem ser considerados a mola propulsora do crescimento. Então, se a gente não tem investimento na economia, obviamente que a economia ela tende a ter um crescimento reduzido. Né? Existem alguns pesquisadores em economia que apontam que existe uma relação positiva, né, e extremamente forte entre crescimento e investimento. Quanto maior o investimento, maior tende a ser o crescimento econômico. Tá? Para a existência desses investimentos, gente, é necessário que a poupança seja canalizada para esse fim. E é aí que surge a necessidade de nós termos aí um mercado de capitais bem desenvolvido. Porque ele que vai concentrar, né, primeiro vai captar esses recursos de poupadores, ou seja, de pessoas superavitárias, pessoas jurídicas ou físicas superavitárias, trazer esse recurso para dentro do mercado de capitais e a partir do mercado de capitais, esse recurso ser canalizado para as empresas realizarem seus investimentos, realizarem suas ampliações de capacidade produtiva e, consequentemente, trazerem aí mais crescimento e desenvolvimento. Tá? Então, pessoal,
essa foi a nossa aula de hoje, né? Falando aí um pouco mais a fundo de mercado de capitais e como que a empresa ela se posiciona nesse espaço e principalmente qual a função do mercado de capitais no que tange aí a possibilidade de gerar recursos para as empresas terem a possibilidade de realizarem seus investimentos e isso gerar um efeito sobre o desenvolvimento econômico de uma forma geral e, obviamente, mais visível, gerar um efeito sobre crescimento econômico, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula.